podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Falamos aqui novamente ao vivo do Instituto Bíblico Batista Emanuel. Olá, turma, tudo bem? Cada episódio eles estão mais animados, né? Estou aqui também com o Pastor Tim. Olá, Pastor Tim. Olá, Wagner. Depois de um tempo de molho, né, com minha voz, semana passada estava completamente sem voz. É verdade. Mas, graças a Deus, já dá para falar novamente, né? Sim. É tão bom a gente, quando perde alguma coisa, ver como que é importante, né? Nossa voz, a nossa ferramenta, é o que a gente usa para trabalhar, para conversar, para pregar. Então, fico feliz de ter a voz de volta. E para gravar podcast também, né? Amém. Estamos aqui novamente. Amém. Na semana passada nós estávamos mostrando um pouco como que as diferentes versões da Bíblia afetam, né, doutrinas. Começamos falando da doutrina de salvação. Acho que vamos terminar hoje ou já terminamos e vamos ter outra doutrina? Nós começamos pela doutrina da divindade de Cristo e vimos como vários trechos do texto crítico atacam a divindade de Cristo. E vimos que tem tendências gnósticas, né, de pessoas que mexeram com o texto. Sim. E depois, semana passada, ou retrasada, né, nós vimos trechos que afetam a doutrina da salvação. E tem outros, nós estamos vendo uma amostra aqui. E hoje vamos ver outras doutrinas que as mudanças nesse texto afetam. Sim, para começar, pastor, eu acho que a gente podia falar do e-mail que a gente recebeu de um ouvinte, né? Sim. Um ouvinte nos mandou um e-mail hoje com uma dúvida sobre as versões da Bíblia, né? E eu vou ler aqui o e-mail assim que eu achar. Ele mandou assim, ó. Olá, pessoal. Só hoje pude ouvir essa edição. Ele ouviu a edição, o podcast 30, é o primeiro que a gente fez sobre as versões da Bíblia, né? Uma introdução, né? Isso, eu não sei se ele ouviu inteiro ou se ele parou para poder escrever pra gente. Não sei, mas ele postou assim. Eu gosto muito da Bíblia NVI. É a que eu mais uso. Uma outra versão que eu gosto muito é a Bíblia A Mensagem. Essa eu nem sei qual que é. Você conhece isso daí? É uma Bíblia parafraseada, mas além de ser uma tradução não fiel ao texto original, é uma tradução livre, que é perigoso, a gente vai estudar sobre esse assunto também, mas não tem nenhuma Bíblia que foi traduzida depois do Almeida que vai ser do texto certo, do texto Receptus. Todas as Bíblias modernas, né, desde a atualizada, depois a NVI, todas as outras são não só a tradução errada, mas baseados no texto errado. É isso que a gente tem que enfatizar. Nós estamos falando sobre dois textos diferentes. Sim. E nós vamos explicar isso melhor em podcasts futuros, mas não pensa, todas as Bíblias são iguais. Não são, são dois textos. Ou é o texto Receptus, ou aquilo que se chama texto crítico, que está mudando cada ano. Sim. Né? Enfim. E ele pôs assim, né? Pois traz, né? Ele falou da Bíblia a Mensagem, pois traz uma versão contemporânea da Palavra de Deus, uma versão mais moderna, né? Deixa eu fazer um comentário aí. Eu não estou preocupado com uma versão contemporânea da Palavra de Deus. Eu quero a Palavra de Deus. Sim. Ponto final. Mas esse é outro assunto. Sim. Okay? E aí ele pôs assim, sobre os versículos que estão faltando na NVI, não sei qual edição vocês usaram. Nós, na minha 10ª edição, esses versículos estão lá sim. Tanto de Atos, arquivo anexo, ele mandou um anexo, né? Ele escaneou a Bíblia dele, quanto de Marcos. Porém, né, a gente analisando aqui, ele escaneou a parte de Atos, né? Atos 8, versículo 36, 37 e 38, né? Sim. Que o 37, né, a gente diz que na NVI não tem. Realmente, na Bíblia dele tem. Aí aqui o 37 diz assim, né? Disse Filipe, começa no 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí tem um Czinho bem pequenininho no final desse versículo. Aí depois continua no 38. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Aí se você olhar no rodapé, tem esse Czinho, ele ali já diz, nesse comentário, né? 8.37. Muitos manuscritos antigos não trazem o versículo 37. Então, o próprio episódio já responderia até a dúvida dele, né? Sim. Aqui gerou dúvida na Bíblia, né? Você Exato. vê que em alguns manuscritos não tem. Por que você vai... Ou é a Palavra de Deus ou não é. Sim. Nós temos plena certeza, estamos dizendo aqui, com convicção bíblica,
que nós temos em nossas mãos a pura, perfeita, preservada Palavra de Deus. Sim. No texto Septus, traduzido para o português na Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel aos textos originais. Ponto final. Deus preservou a palavra dele. Nós podemos dizer, assim diz o Senhor. Nós pregamos a palavra de Deus, amamos a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, cada jota e cada tio, como Jesus disse. Por que você vai pegar uma Bíblia? E a NVI tem outros problemas também, muitos outros. Mas vamos só ver esse trecho aqui. Imagine você estudando isso com jovens, ou qualquer crente, né? Sério, honesto, tal, lendo aqui na Bíblia, daí olha aqui embaixo. Muitos manuscritos antigos não trazem o versículo 37. Por quê? Quem que está atrás disso? Deus? A Bíblia diz que Deus não é o autor de confusão, né? Diz em 1 Coríntios 14. E isso, obviamente, causa confusão, dúvidas. Alguém, por que, né, não está nos manuscritos antigos? Por que será, né? Tem outras partes que dizem não está nos melhores manuscritos. O que quer dizer isso? Então, nós vamos falar o que quer dizer isso. O que quer dizer esses manuscritos antigos? São manuscritos corrompidos. São manuscritos que Satanás introduziu joio misturado com trigo. São manuscritos que ele tem usado para causar confusão na igreja. É um manuscrito que pertence à igreja católica e sempre pertenceu. E que os crentes verdadeiros pelos anos, os anabatistas, os valdenses, depois da época da Reforma, todos rejeitaram esse trecho, porque é um trecho corrompido, é um trecho satânico, no sentido de que Satanás estava atrás de homens hereges que mexeram com a palavra de Deus. E por que vai colocar isso na sua Bíblia? E gerar dúvidas. E tem outros problemas também, mas só esse trecho aqui, só essa dúvida que jogou, isso não mostra uma atitude, como nós vimos em Isaías 66, daquele que treme da palavra. Porque jogar dúvida, não foi isso que Satanás fez? Nós falamos no começo. Sim. É assim mesmo que disse Deus, né? Isso é de Satanás, não é de Deus. Dúvida assim não é de Deus, é de Satanás. Sim, qualquer pessoa sincera iria se preocupar em não ter um manuscrito melhor ou algo do tipo. Mas isso aqui não estava na Bíblia, mas quem que inseriu, né? Você ia ficar preocupado com isso. Exato, eu fiquei na minha vida. Porque quando você começa a estudar a fundo outras doutrinas, existem muitas doutrinas que às vezes dependem de poucos versículos. Aí você pensa que aquele versículo ainda foi incluído por alguém, mas será que essa doutrina é bíblica mesmo ou não? Isso mostra uma atitude também que essas pessoas têm, que defendem o texto crítico, que traduzem do texto crítico, até a forma que eles traduzem. A gente vai falar sobre o tipo de tradução da NVI, que é de equivalência dinâmica, que nós somos totalmente contra, a gente vai falar por quê. Mas alguém podia achar, bom, eles estão sendo honestos, né? Eles estão mostrando aqui que tem alguns textos duvidosos, eles estão sendo honestos, pelo menos, estão mostrando aqui para nós, mas mostra uma atitude que eles têm, que Deus realmente não preservou a palavra dele. Sim. Por isso que eles têm que colocar isso, porque eles não sabem, vamos jogar isso daí, porque eu não sei, ou eles, de fato, até nesse trecho aqui, eles não colocaram nas primeiras edições da NVI e acrescentaram, porque pessoas reclamam. Pessoas não são burras, cadê a resposta? Né? Sim. O que eles gostariam de fazer, estou falando daqueles por trás disso mesmo, estou falando dos que originaram essa crítica textual moderna. Eles gostariam de tirar esses versículos e outros. Então eles não podem, eles até tiraram, depois colocam de novo, mas aí eles, vamos jogar a dúvida então. Isso é terrível. A Bíblia diz que Deus engrandece a palavra dele acima do seu próprio nome. Em Salmo capítulo 138, versículo 2. Isso não é uma atitude do salmista em Salmo 12, que diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, enfornada de barro, purificada 7 vezes. Daí, tu os guardarás, Senhor, desde esta geração os livrarás para sempre. A gente vai falar sobre esse versículo mais para frente. Então, uma Bíblia dessas não mostra essa atitude. Sim. Quanto à palavra de Deus. Então, para esse ouvinte, o que a gente recomenda é continue ouvindo, né? Continue ouvindo. Se você mais para frente vai entender mais, né, o porquê, que não é só a NVI, né? É o texto crítico em si, tem várias versões, são baseadas nele. Mais uma vez, não estamos só falando de traduções, por enquanto, a gente vai falar de traduções também. E também deixar bem claro também que a gente não tem nenhum interesse financeiro na CF, a gente não tem nenhum vínculo com eles também, né? A gente vai ensinar o que realmente é o certo, né? Porque senão quem defende a NVI geralmente tem algum interesse monetário por trás. Tem. O blog é patrocinado pela NVI ou a SBB, e aí falam bem da Bíblia. A gente não, a gente está fazendo um estudo e a melhor Bíblia é a que tem o texto recepto. Se fosse qualquer outra sigla, a gente estaria defendendo eles aqui.
Ao contrário, eu acho que não existe uma igreja que compra mais Bíblias da ACF do que a nossa, né, Wagner? Todo culto parece que estão anunciando que estão fazendo mais uma compra da Bíblia. É verdade, a gente está sempre pedindo novas Bíblias e a gente não ganha nada com isso. A gente realmente quer compartilhar a pura palavra de Deus. E vamos defender isso com a ajuda de Deus, né, pela graça dele, até o fim. E nunca desviar desse caminho. O outro caminho é o caminho de dúvidas, o caminho de apostasia, o caminho de neoevangelismo, o caminho de destruir igrejas. A gente vai falar disso também. O que nós estamos vendo agora, nós só estamos dando uma amostra desses dois textos, do texto Seceptus e o texto crítico, comparando esses dois textos. Sim. Isso não é para jogar dúvida quanto ao texto Seceptus, quanto ao texto certo. Nós cremos que a palavra de Deus é preservada, nós vamos falar disso. Então, o que nós estamos fazendo agora não é jogando dúvidas sobre a palavra de Deus, nós estamos mostrando que não são a mesma coisa. A NVI atualizada não é a mesma coisa, ou não são a mesma coisa que a pura e verdadeira palavra de Deus, que é o texto Seceptus, traduzido no ACF, na Almeida Corrigida Fiel. Temos que lembrar que o texto crítico, Wagner, difere do texto Seceptus em mais do que 5.604 lugares. Isso é pouco? Ele omite mais do que 2.886 palavras. É muita coisa. Omite mais do que 200 versículos. Sem falar de frases muito importantes em versículos. Como nós vimos, por exemplo, falando de Jesus, que estás no céu. Só uma frase, né? Isso não é brincadeira. E muitas vezes, não estou falando que é o caso do nosso amigo que escreveu, sim, mas muitos casos, você fala com crentes isso, eles, o que tem? O que tem? Nós estamos falando da palavra de Deus. Que cada palavra é pura, perfeita, preservada por Deus. Como podia ter uma atitude leviana quanto a isso? Tudo na vida cristã é importante, né? E quanto mais a palavra de Deus, né, tem a coisa mais importante. Para falar a verdade, toda vez que eu estudo esse assunto, eu sinto mais desejo de entrar na palavra, defender a palavra, e a gente percebe como é importante a palavra de Deus, porque Satanás, se ele ataca tanto assim, sim, cada palavra, cada frase, é porque cada palavra, cada frase é importante para a nossa vida. Com certeza. Então nós nunca podemos esquecer disso. E o que nós temos feito então é comparado esses trechos. Nós vimos trechos que estão atacando a divindade de Cristo. Nós vimos mudanças de trechos que atacam a doutrina da salvação. Sim. Sim, eu posso pegar uma Bíblia católica, por exemplo, e vou falar uma coisa, esses textos, o texto crítico é o texto católico. A gente vai falar disso mais para frente. O texto Seceptus é o texto que a Igreja Católica sempre atacou, matou crentes por carregar esse texto pelos séculos, tentou destruir. É um texto abençoado por Deus e defendido pelo sangue dos mártires. Mas eu posso pegar uma Bíblia católica e tem doutrina suficiente lá para eu mostrar para alguém a salvação ou que Cristo é Deus. Mas eu não iria querer entrar numa batalha, sim, sem minha espada afiada, porque eu preciso de todas as palavras de Deus, não uma espada como nós falamos, né, em outra semana. A gente quer ter a certeza de que o que a gente está seguindo, porque tem muitas doutrinas que saem da Bíblia, né? A gente tem certeza que está tudo certinho. Exato. Então, hoje nós vamos ver outras doutrinas que não sejam nem a divindade de Cristo ou a da salvação. Uma, por exemplo, nós estávamos ensinando em nossa igreja, recentemente, Wagner, sobre a doutrina da separação, sim, que é uma doutrina bíblica, uhum, de extrema importância para a nossa igreja, principalmente nesses dias de apostasia hoje. Inclusive, você utiliza um livro do Davi Nuvem também, né? Davi Nuvem, né? O David Cloud, né? E a gente está passando para os irmãos, né, esse estudo muito, muito bom, que é pouco ensinado hoje em dia. E daí eu fui comparar alguns desses trechos sobre separação no texto crítico. E qual foi a minha surpresa de ver que, de fato, Satanás estava atacando esses trechos? Isso é de se admirar? De se estranhar? É de se esperar, na verdade, né? Vamos usar os exemplos então? Vamos para Romanos 16, versículo 17. Eu vou ler a NVI, que é baseado no texto crítico, e você depois me fala o que foi tirado ou modificado do texto crítico, em que é baseado na NVI. Então, certo, só para os nossos ouvintes acompanharem direitinho aqui, eu estou lendo da NVI, que é uma tradução errada do texto errado, sim, que é do texto crítico, e você está comparando com a tradução certa do texto certo, que é o texto Seceptus, que é a ACF, a Almeida Corrigida Fiel. Então, eu vou ler a NVI. Romanos 16, 17 a 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões
e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. O que mudou aí? Na ACF fala: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. A diferença é que na NVI é para eles tomarem cuidado com a gente, né? E na ACF, na verdade, aqueles que atacam a doutrina, né? Exato. Os que diferente. promovem dissensões e escândalos, não só que promovem divisões, porque Jesus causou divisões. Ele mesmo disse que não veio para trazer a paz, senão a espada. Ele ia colocar pai contra filho. Jesus causa divisões. Mas era aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Sim. E aqui, como você disse, a NVI, baseado no texto errado, joga dúvida sobre nós, né? Então, eles se afastam de pessoas como nós que ensinam a doutrina da separação, que é uma doutrina bíblica. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Então, qualquer pessoa que fala assim, gente, não vamos usar qualquer Bíblia, vamos usar a Bíblia certa, nós estamos causando divisão, né? Então tem que tomar cuidado. Então, cuidado com a gente. A gente é contra o ecumenismo, então cuidado com a gente. Cuidado com a gente. Se você aceita tudo, eles toleram qualquer coisa, menos aqueles que não toleram. Sim, é verdade. Então é mais ou menos isso e esse trecho dá para usar sim. Vamos para a 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Eu vou ler a NVI. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. A ACF fala assim: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Bom, só mudou que vive ociosamente e que anda desordenadamente. Falar, bom, é praticamente a mesma coisa. Não, o que anda desordenadamente é mais abrangente. O que vive ociosamente era um caso específico que ele deu na igreja lá em Tessalônica. E ele primeiro jogou esse princípio geral, depois ele tratou de um caso específico daquele irmão que estava andando ocioso. Por esse versículo aqui, nós devemos nos desviar de qualquer irmão que está andando de uma forma errada, que está causando vergonha à causa de Cristo. E que nem sempre é ocioso. Não é só o ocioso, pode ser outros tipos de desordenados, né? E mais uma vez nós vemos que a ACF é mais poderosa. Ele trata de mais problemas, porque é o que Deus disse. Ok, agora em 1 Timóteo 6, versículo 3 a 5. Vai ser praticamente igual, você nem precisa ler da NVI dessa vez, mas você só me fala uma frase que está faltando. Então eu vou ler aqui da NVI. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Bom, tem duas coisas estranhas aí, né? Tem a última frase, né? Que frase faltou aí? A última frase, né? Tá estranha. E faltou também, logo depois, que os quais pensam que a piedade é fonte de lucro, aí fala, aparta-te dos tais, né? Aparta-te dos tais. Sim. Qual desses dois textos, o Receptus ou do Alexandria, favorece o diabo e o erro? O de Alexandria. Sim, porque, sem dúvida, o diabo não gosta dessa parte. Aparta-te dos tais. Sim, é melhor ficar com eles, né? Porque geralmente é mais fácil o bom ir pro lado do ruim do que o ruim ir pro lado do bom. Vamos bater papo, né? Vamos viver em harmonia, né? Não, aparta-te dos tais. E também aquela última frase ficou bem estranha, né? Essa tradução. Mas não é só a tradução, é o texto que está errado aí. Mas é grande ganho, diz a Bíblia ACF, a piedade com contentamento. Sim. NVI, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro? É estranho, né? Traduzir um ganho como fonte de lucro, mas é diferente uma coisa da outra, né? Muito estranho. Agora, Tito, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler a NVI. Quanto àquele que provoca divisões, advirto-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Sim, aí na ACF fala, né? Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração,
evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, e peca estando já em si mesmo condenado. Aqui novamente eles trocam o herege porque provoca divisões, né? Que pode ser até a gente, né? Tá vendo? O homem herege, no sentido bíblico, não é simplesmente alguém que provoca divisões. A base da palavra herege é o verbo escolher. Então é alguém que faz uma escolha deliberada de seguir o erro. Então isso é muito mais abrangente, muito mais perigoso que simplesmente que provoca divisões. Sim. Está errado. É uma tradução errada e também é um trecho errado, porque eu estou vendo aqui no ARA, no Almeida Revista Atualizada, que é uma boa tradução do texto errado, né? Diz, evita o homem faccioso. Uma tradução errada também. Para falar a verdade, eu não tenho certeza se aqui é problema de tradução ou de texto. Mas, de qualquer jeito, pelo que estamos vendo, todas as traduções modernas estão escolhendo faccioso, que provoca divisões, né? E não o que diz mesmo, o herege. Sim. Aquele que está fazendo uma escolha para seguir doutrina falsa, errada. Sim. Né? Então, nós vemos que a doutrina da separação fica bem enfraquecida, né? Nesses trechos modernos. Mas tem outras doutrinas também. Eu gostaria que nós terminássemos essa parte, né, do nosso assunto sobre a Bíblia, porque agora a gente quer entrar em como Deus preservou a Bíblia, porque nós sabemos que o que nós seguramos em nossas mãos é a Bíblia preservada. Mas eu só vou rapidamente passar por alguns outros trechos. Por exemplo, depois os irmãos podem comparar Mateus 17, 20 a 21. Você vai ver que completamente tirou jejum desse trecho. Diz na ACF, esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Sim. E é incrível, em muitos trechos, em Marcos 9, 29, Atos 10, 30, 1 Coríntios 7, versículo 5, 2 Coríntios 6, versículo 5, 2 Coríntios 11, versículo 27, todos esses trechos tiram jejum ou enfraquecem o que está dizendo sobre jejum. E mesmo assim, até o jejum, né, que agora não cabe, mas a gente deveria depois explicar, né, direito o que é, né? Porque tem pessoas que pensam que são aquelas campanhas de jejum, 21 dias de jejum, blá, blá, blá. Esse é um assunto extenso para outros podcasts, né? Mas, julgando por esses trechos onde foram tiradas essas frases, por exemplo, sobre a importância do jejum, eu diria que o jejum é uma ferramenta importante em batalhas espirituais. É uma arma espiritual. Não é como, obviamente, a bagunça que pessoas fazem, né? Eu vou fazer um jejum e Deus vai me ouvir a minha oração. Não é isso. Mas, pelo menos aqui, em batalhas espirituais, como diz aqui, com demônios até, é uma ferramenta. Então, é interessante que Satanás quis tirar isso da Bíblia. E é algo da gente pensar. Eu lembro, anos atrás, eu estava falando sobre jejum, e alguém me perguntou sobre esse trecho, e eu li vários comentários, e vários falaram, esse trecho não está nos melhores manuscritos, então eu acabei deixando de lado esse versículo. Mas é para estar. Está na palavra preservada de Deus. Mas esse é outro assunto. Lucas 2:14, olha só. Glória a Deus nas alturas. A gente lembra desse trecho na época de Natal, né? A gente ouve bastante, né? Glória a Deus nas alturas, os anjos disseram, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém. Isso quer dizer que Deus quer que todos sejam salvos. As boas novas é para ser pregado para quem? Para toda a criatura. Sim. Veja que diz na NVI, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. O que você acha? É um pouco calvinista esse texto aqui. Exato. Só para que Ele concede o seu favor, só. Então, Os só outros... alegria, a vinda do Salvador só foi uma alegria para quem Deus estende o seu favor. Por resto, vocês não têm nem chance. Ou na atualizada, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Também. Então Deus não quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não mesmo. Interessante, porque o que mudou nesse trecho, a gente não vai entrar em detalhes, mas era uma letra. De eudoxia para o eudoxias. Um sigma, um S a mais. Já com S, o eudoxias é boa vontade. Tira o S da ideia de bom sentimento. Um S. Jesus não falou da importância de cada J, cada til? Sim. Um sigma na letra grega, que é o S, e muda o sentido da frase. Deus não conseguiu guardar aquele S lá? Com certeza Conseguiu. E outro, fica muito estranho a forma que
é falado aqui, né? Os anjos, boa vontade para só aqueles que Deus quer salvar. Não, muito estranho, né? E não é para estar na Bíblia assim. Lucas 4, versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Daí, NVI, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Faltou alguma coisa? Faltou o principal, né? De toda a palavra de Deus. Exato. Vai viver do que então? Ele estava falando da importância da palavra de Deus. Interessante que Satanás gostaria de tirar essa frase, né? Alguém vai dizer, não, mas está em Mateus 4. Até no texto crítico está, mais de toda a palavra de Deus. Ok, mas nós falamos da importância da repetição. E você tem que lembrar também que esses trechos, muitas escrituras ou muitos livros da Bíblia, evangelhos, não estavam em livros como nós temos hoje. Às vezes eram pergaminhos, pessoas carregavam o pergaminho de Marcos, outro de Mateus. Então, cada palavra é importante. Não pode falar, bom, faltou esse versículo para muita gente. É importante. E outra, joga dúvida, é para estar ou não está? Será que nós vamos achar um outro pergaminho em algum lugar, um outro manuscrito que não tem? Mais antigo ainda? E daí? 1 Coríntios 6, 20, nós vamos ler, mas diz para nós glorificarmos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. A NVI atualizada, eles retiram e no vosso espírito, que é importante, é para a gente ensinar que nós temos espírito, nós temos corpo. Sim. E devemos glorificar Deus tanto no corpo quanto no nosso espírito. Então, mais uma doutrina afetada pelo texto errado. Colossenses 2 e 18. Tem muita gente que gosta de ficar falando das suas visões, né? Do que Deus revelou para eles. Daí tem aqui em Colossenses 2 e 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Então, essas pessoas estão mentindo. Estão dizendo que viram isso, viram aquilo, e eles não viram. Agora vamos ver o que diz a NVI. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Essas pessoas viram ou não viram? Aqui dá a impressão que possivelmente viram. Lá embaixo dá a impressão de que ela viu, mas interpretou errado, alguma coisa assim. Ou ficou orgulhosa do que viu. Né? Eles não viram. Isso não é sério, Wagner? Desculpa, você começa a ver como que um crente salvo, habitado pelo Espírito Santo, que ama a palavra de Deus, podia aceitar isso numa boa. Falar, não é tão importante assim. É a palavra de Deus, as palavras de Deus, que Ele ama, que Ele preserva, que Ele estima acima do seu nome. E lembre-se, aqueles que defendem o texto crítico, eles vão falar assim, não, se você preferir Almeida Corrigida Fiel, pode usar, você é da sua preferência. Ótimo, né, para esse mundo neo-evangélico. Hoje em dia a igreja que cada um escolhe o que quer, o tipo de cristianismo que quer. É ótimo para isso, essa atitude. Se pessoas acharem que o texto Septus não é a palavra preservada de Deus, então fala. Não fique em cima do muro. Se você acha que é o texto crítico, mesmo que eles não chegaram ao texto crítico completo, quer dizer, eles sempre estão descobrindo novos manuscritos e tentando debater cada trecho, cada frase. Mas se você acha que essa é a palavra preservada de Deus, defenda. Se você acha que não é o texto crítico, então fala. Sim. Mas não fique em cima do muro, porque não pode ser. Os textos não são iguais. Ou você não acredita na doutrina da preservação. Eles começam a dizer assim, a doutrina da preservação não está explícita na Bíblia. Vamos ver se não está. Não hoje, né? Contém erros. Olha só, vai para Mateus 5:22. A gente está terminando, mas só para a gente encerrar essa parte. Mateus 5:22. Eu vou ler a NVI. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, se alguém ficou bravo, se irou, ele pecou contra Deus e está sujeito a julgamento. Só que tem um problema. Jesus se irou mais do que uma vez quando ele estava aqui na terra. O nosso perfeito, puro Salvador. Em Marcos 3:5, a Bíblia diz, ele olhou e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. Então Jesus está sujeito ao julgamento.
Mas o que diz a preservada e pura palavra de Deus? Já diz que eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, né, se encolerizar contra seu irmão. Daí faz uma diferença. Sim. Qualquer que sem motivo se encolerizar. Sim. Então o texto crítico até impugna o nome de Jesus Cristo, o caráter dele, porque ele cirou. Marcos 1, 2 a 3. Diz aqui no ACF: como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que diz a NVI? Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Enfim. Sim. Qual o problema com isso? Não foi no profeta Isaías que está escrito isso, né? Não, foi escrito em Malaquias e Isaías. É uma citação de dois trechos, um em Malaquias e outro em Isaías. Foram dois profetas. Conforme está escrito no profeta Isaías. Então a ACF está correta Tá e correto. ele só eliminou um, né? E a NVI e a atualizada também, conforme está escrito na profecia de Isaías. Diz a atualizada. Por quê? Porque a atualizada é baseada no texto errado. Crítico. E é o quê? É uma contradição. A Bíblia não tem contradições. É a palavra de Deus. Mas a Bíblia errada tem. Lucas 2 e 22. Diz na ACF, que é o texto Seceptus: e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Está diferente na NVI? Sim, fala completando-se o tempo da purificação deles. Deles. E também na atualizada diz a mesma coisa: passados os dias da purificação deles. Sim. Tem duas coisas erradas com isso. Primeiramente, fala da lei de Moisés e era para a mulher se purificar. E segundo, Jesus não precisava de purificação. A implicação aí é que ele era pecador, precisava de ser purificado. Ele era perfeito, ele era sem pecado. Sim. É importante. Lucas 2 e 33. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se dizia. A NVI fala: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Qual Bíblia que deixa mais claro nesse trecho aqui do nascimento virginal de Cristo Jesus? A ACF. Obviamente, existe a doutrina do nascimento virginal no texto crítico, eu consigo mostrar. Apesar de que eles vão, às vezes, traduzir Isaías como uma moça conceberá e não uma virgem, e outras coisas que eles mexem, mas ainda dá. Só que, mais uma vez, é mais um trecho que deixa bem claro que Deus está querendo que a gente saiba que José e sua mãe. Sim. Maria era a mãe de Jesus fisicamente. Mas o texto crítico não tem problema em mudar a palavra de Deus. João 7, versículo 8. Jesus disse assim, estou lendo na ACF, texto Seceptus: subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. O que diz a NVI? Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Ok, tá igual, né? Só Bem que parecido. vai para as notas do rodapé, fala, opa, tem um númerozinho aqui, deixa eu ler o que está escrito lá. Aí fala: vários manuscritos não trazem ainda. Ah, então eu vou tirar da minha Bíblia, porque isso não é para estar lá. Então é bem possível que Jesus disse: subi vós a esta festa, eu não subo a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. O problema é que Jesus subiu àquela festa. Então Jesus estava mentindo. Vocês vão, eu não vou. Daí ele apareceu lá. Esse é o texto certo? Esse é o texto preservado de Deus? Não tem como. Eu não subo ainda, Jesus disse. Então, Wagner, é a mesma coisa? Nós não vamos ver os 5.604 lugares onde os textos diferem. Nem todas as mudanças são tão sérias quanto essas, mas muitas são. Mas fala uma coisa para mim, Wagner. Os dois textos são iguais? Não, não são. Os dois podem ser a pura e perfeita palavra preservada de Deus? Eles podem falar uma ou outra coisa de Jesus, seu Filho de Deus, tudo mais. Falta muita coisa. Sim. Que atrapalha muita doutrina. Mas isso não é para desanimar ninguém ou jogar dúvidas sobre a fé de alguém. Ao contrário, nós cremos de todo o coração que Deus preservou a palavra dele. E agora em diante, nos próximos podcasts, nós vamos começar a entrar na doutrina da preservação da palavra de Deus, como ele fez isso. Sim.
Antes, talvez a gente vai ter que falar um pouco sobre até o cânon das Escrituras, né? Como Deus nos deu a palavra dele. Enfim, então, temos assuntos pela frente. Fiquem conosco e criam convicções bíblicas sobre esse assunto, porque não é um assunto qualquer. Nós estamos falando da palavra de Deus. O ideal é ter convicção bíblica sobre tudo, né? Mas esse daí é o assunto primordial. Né? Essencial, sim. Não tem jeito. Bom, muito obrigado, ouvinte, que está nos acompanhando. Muito obrigado por mais esse episódio. Agora nós passaremos por um hiato, né? Acredito de 2 semanas, né? Isso. E logo após já retomaremos com os episódios, né? Normalmente a cada semana, né? Sim. E eu não sei quantos episódios ainda faltam, mas deve faltar bastante, né? É igual os nossos episódios de calvinismo, né? Acho que eu estava ouvindo outro dia, lá no 3º ou 4º, você estava, bom, logo encerraremos esse assunto, né? E 29 episódios depois nós estamos encerrando o assunto, né? Nossa intenção é não ir longe. Nós poderíamos entrar em detalhes desse manuscrito, daquele manuscrito. Não é nossa intenção fazer isso. Mas que nós queremos tratar de uma forma abrangente e clara em tentar responder qualquer pergunta ou dúvida que alguém possa ter, a gente quer fazer isso. Então, vamos tratar o suficiente, né, para alguém poder criar as suas convicções e até pesquisar mais se quiser. Sim, o importante é não deixar nenhuma dúvida. Né? Isso. E você, ouvinte, assim como exemplo do ouvinte que nós mencionamos hoje, se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para o contato@bibliaaberta.com.br e nós, assim que possível, né, iremos responder, ou por e-mail mesmo, ou às vezes aqui, como hoje, né, responder aqui no programa mesmo. E muito obrigado, pastor Tino. Obrigado, Wagner. Muito obrigado, Instituto. Boa noite, pessoal. Boa noite. E até o dia 24. Até lá. Até lá. Tchau.